Vamos lá, agora eu lembrei do que eu vou falar. Fuga venosa, escape venoso. O que é isso? Isso existe? Estou com problema de disfunção e apareceu essa tal fuga venosa, então esse é o tema do vídeo de hoje. Um problema, uma causa de disfunção erétil vascular grave, e é isso que eu vou abordar. O que é essa tal de escape, essa fuga venosa? Então é sobre isso que vamos falar. Meu nome é Bianca Becker, sou médica, urologista, especialista em disfunções sexuais masculinas. Aqui no YouTube eu tenho muitos vídeos falando sobre prótese peniana, disfunção erétil, reposição de testosterona, então vale a pena conferir. E nesse vídeo eu vou falar sobre esse tipo de disfunção, que é o tipo vascular por uma insuficiência veno-oclusiva. Então esse seria o nome, né? Uma insuficiência veno-oclusiva. Então o que é isso e o que acontece com o homem que tem isso? Como eu já falei aqui em vários vídeos, a disfunção erétil tem várias causas, e entre as causas tem as causas vasculares. E entre as causas vasculares tem a insuficiência arterial, quando tem alguma artéria entupida, e a insuficiência cavernosa ou veno-oclusiva, que é um pouco diferente o mecanismo, e eu vou explicar aqui no correr desse vídeo. O homem que tem esse tipo de disfunção, então ele vai ter uma dificuldade, ele até tem ereção, mas tem dificuldade de manter a ereção. Então tem aquela dificuldade de manter, ou se ele se distrai durante a relação, ele perde a ereção, ou o pênis fica ereto, mas fica meio fofo, meio bambo, não fica bem ereto, perde com facilidade. Então esses são os sintomas de que esse homem está com esse tipo de disfunção. É diferente daquele homem quando é arterial que nem tem ereção, nem consegue ter ereção. Em casos neurogênicos também é assim. Não consegue nem ter a ereção. Mas no caso veno-oclusivo, o homem consegue ter ereção, mas tem mais dificuldade de manter ele ereto. É difícil manter o pênis ereto. Agora, como que é o diagnóstico? Como que é feito? Então, pra gente falar e afirmar, né, que esse homem tem esse tipo de disfunção, o diagnóstico é feito com o exame, o padrão ouro para disfunção erétil, que é o ultrassom Doppler do pênis com fármaco ereção. Então, só através desse exame que eu posso afirmar que aquele homem tem uma insuficiência veno-oclusiva, que aquele homem tem uma insuficiência cavernosa. Agora, vou contar uma história aqui pra vocês, para ilustrar a importância desse exame ser bem realizado. É que eu faço muitas consultas por telemedicina, faço muitos atendimentos online. Então a minha agenda eu tenho dias onde eu faço só atendimentos online, onde eu atendo através de uma chamada de vídeo, e esse paciente acaba recebendo o pedido de exame, tudo pelo ou WhatsApp ou por e-mail. E certa vez eu atendi um paciente que estava com uma disfunção erétil, e era uma disfunção erétil que estava refratária à medicação, e eu pedi o exame para ele. Nesse caso, quando precisa fazer esse exame, o ideal, o melhor dos cenários é que o homem viaje até Curitiba, que é onde eu atendo presencial, e faça o exame comigo. Mas é claro que, dependendo de onde o paciente mora, às vezes eu consigo avaliar se tem algum profissional da minha confiança, que depois eu vou explicar por que é importante ser da minha confiança, para realizar o exame, para quebrar o galho e realizar o exame para o paciente. Então, às vezes eu indico um profissional do Rio de Janeiro, um profissional de Salvador, um profissional que eu conheço, e às vezes, muitas vezes, esses profissionais até mandam uma mensagem pra mim assim que realizam o exame, mas assim, por que, Bianca? Não pode fazer em qualquer lugar? Então a história desse paciente eu atendi um paciente, ele estava com queixa de disfunção, eu pedi o exame, ele falou, não tem como eu viajar, e ele conseguiu fazer o exame, inclusive acho que foi até pelo plano dele, conseguiu fazer o exame nele. Esse exame funciona da seguinte forma, aplica-se uma injeção no pênis, uma injeção vasodilatadora, o paciente fica ali num ambiente privativo, de preferência que ele faça um estímulo, então é preciso que o paciente ou se masturbe, se ele assistir alguma coisa excitante também pode ajudar, mas ele precisa ficar confortável, né, de preferência sem ansiedade, para que o exame fique, né, seja bem realizado. E no caso desse paciente, ele foi na clínica, aplicaram a injeção e falaram pra ele, desce lá, vai lá tomar um café e depois você volta aqui. Ele desceu, foi lá, tomou um café, voltou, aí aplicaram uma injeção fraca nele, uma injeção só, uma injeção fraca, e veio o laudo dele, insuficiência veno-oclusiva, que isso já configura uma disfunção erétil mais grave. É claro que em alguns casos, se o paciente na hora está muito ansioso, também pode vir um falso negativo. Fez o exame, veio com insuficiência, às vezes aquele paciente não tem, mas estava tão nervoso na hora e vem com esse laudo. Mas no caso desse paciente foi porque não foi reaplicado, né? Tipo, geralmente quando vem, a gente tenta, veja se o paciente está muito ansioso, reaplica a medicação. No caso, cara, o paciente foi lá tomar café, não teve o estímulo, não teve a redosagem, e daí já vem com esse laudo. Quando vem com esse laudo, que é um laudo mais grave,
grave e, tipo, então é um laudo que acaba não nos ajudando tanto do que se ele tivesse feito num local onde ele tivesse tranquilo, pudesse se estimular. Ah, Bianca, mas por que precisa se estimular? Porque na relação tem o estímulo, não tem? Ali, enfim. Então, por isso a importância, esse exame é o que vai fazer o diagnóstico. Agora, por que acontece isso? É um problema ali, fica babando na veia, fica vazando na veia. Se acreditava muito que era assim, mas o que acontece é que essa doença pode ser porque tem uma doença ali do túnica, pode ser que tenha fibrose ali na túnica albuginea, então uma doença de Peyronie, por exemplo, tem um problema na túnica, e daí essa túnica com a doença de Peyronie, com a fibrose, evita com que na hora da ereção entra a pressão dentro do pênis e ela não distende o suficiente para colabar as veias emissárias. Presta atenção nisso. Então tem uma doença, tem fibrose, ou tem, por exemplo, o paciente teve um priapismo, fez uma fibrose cavernosa e aquela túnica não distende mais o suficiente para colabar as veias emissárias. Então o sangue entra pela artéria, no Doppler a gente vê que tem um pico sistólico acima de 30, mas o sangue, como ela não colaba as emissárias, o sangue escapa e daí o pico diastólico é acima de 5. O paciente que tem uma função erétil boa, normal, tem lá o pico sistólico e ele vai fazer ou uma diástole reversa ou uma diástole zero. E quando tem a fuga, tem o pico e tem um pico diastólico positivo, acima de 5. Então isso configura ali que tem um escape. Então pode ser uma fibrose, ou o paciente teve uma fratura de pênis e essa fratura também, se não foi corrigida, pode fazer isso. Ou um paciente que teve um priapismo e fez um shunt, daí pode ter o escape sanguíneo por esse shunt. Ou pode ser, tem uma diabetes, tem uma pressão arterial e daí ali o músculo liso ficou comprometido, perdeu a complacência do endotélio, perdeu a complacência do corpo cavernoso. Então o que é perder a complacência? Ficou endurecido ali. Aquele vaso que antes se esticava naquele cilindro e colabava as emissárias, agora não acontece mais. Então, lembra quando você era jovem, tinha uma ereção forte, então o que acontece? Entrava o sangue não saía porque fechava as emissárias. E você ia lá, tipo, tava lá, tinha ereção, ia no banheiro, voltava, continuava com ereção forte, fácil de manter. Agora, conforme vai tendo isso, vai danificando o tecido, aí acontece isso. Mas por que não faz uma cirurgia de ligar essas veias? Essa é uma boa pergunta. E já existiu essa cirurgia, já foi realizada essa cirurgia, mas se viu na história que essa cirurgia, ela não funciona, ela não é eficaz, porque não é ali só a veia que tá doente e tá vazando sangue, não. É um problema mesmo do tecido cavernoso, é um problema mesmo ali dos sinusoides, do endotélio, que não tá mais funcionando de forma adequada como funcionava antes. Então, não é um furinho lá que tá vazando, é um problema muito mais genérico ali em todo o tecido cavernoso. E o tratamento para isso? Estou com fuga venosa, qual que é o tratamento? Na casa daquele meu paciente que fez o exame e não deu para confiar no exame porque, no meu critério, aquele exame não foi adequadamente realizado, no caso desse paciente, então esse paciente, eu vou tratar ele de uma forma diferente, né? Esse paciente, tipo, não vou considerar esse exame. Mas quando eu vejo, vai depender muito, assim, como foi realizado o exame. Qual que é? Esse paciente, a gente pode usar medicamentos orais, então vamos ter que dar a tadalafila, sildenafila, e daí esse é o caso daquele paciente que realmente ele vai precisar da medicação, e se não tomar a medicação, não vai ter uma boa resposta. Se não funciona com a medicação, os injetáveis, que podemos, às vezes, ter que dar uma dose maior do injetável pra dilatar e compensar e fechar essas vias emissárias. E em casos mais severos, daí sim, a prótese peniana vai ser a melhor alternativa. Então é isso. Espero que esse vídeo tenha sido legal pra vocês. E se você está com disfunção erétil... Talvez seja porque você ainda não curtiu esse vídeo. É brincadeira. Curta esse vídeo, compartilha. Achei cruel o que eu falei. Curta esse vídeo, compartilha e não deixe de se inscrever no canal e ativar os sininhos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!